Olá, hoje nós vamos para o capítulo 19 do livro de Jó. É importante lembrar que esse capítulo é uma resposta às argumentações de Bildade. Lembra que neste capítulo 19 nós temos o sexto poema de Jó. O sexto poema de Jó é uma resposta ao segundo poema de Bildade. Ou seja, Bildade, que é um dos amigos de Jó, faz uma provocação e Jó responde. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, neste capítulo 19, Jó começa já a entrever a misericórdia de Deus e perceber e proclamar de uma certa maneira a ressurreição. E você começa a perceber Jó já mais maduro e começa a entender o propósito do sofrimento, entendendo que Deus é o Redentor, resgatador. Deixa eu falar para você, Padre Juarez, eu acho o capítulo 19 um dos capítulos mais lindos do livro de Jó. Porque até aqui nós vemos um Jó amargo, um Jó olhando somente para o seu sofrimento, um Jó olhando somente para o seu umbigo. Como Jó é o arquétipo do homem sofredor, como Jó é o modelo do homem sofredor, modelo que eu digo é o espelho do homem sofredor, nós vemos um Jó muito voltado para o seu sofrimento. O que acontece normalmente com uma pessoa que passa pelo sofrimento? A pessoa que está sofrendo, ela olha somente para si, ela olha somente para o seu sofrimento. É natural, é normal, mas não deveria ser assim. Agora Jó começa a levar em conta tudo aquilo que os seus três amigos têm lhe dito e ele já começa a perceber e diz uma frase linda, para mim a frase mais linda deste capítulo: eu sei que o meu Redentor está vivo. Preste atenção, é já no finalzinho do capítulo. Eu sei que o meu Redentor está vivo. E logo depois ele diz, mais ou menos com essas palavras: quando esta carne passar, acabar, os meus olhos verão. Isto é, já um momento em que Jó aponta para a ressurreição. Tá, eu estou contando tudo antes, depois a gente vai falar mais sobre isso. E tem algumas coisas interessantes que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui hoje. Ok? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o capítulo 19 de Jó. Eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, dê um like nesse vídeo, dá um joinha agora, dá um joinha aí nesse vídeo. Me ajude a espalhar esse vídeo, me ajude a divulgar esse vídeo, e não só esse vídeo, o canal, para que mais e mais pessoas venham se inscrever e fazer essa caminhada com a gente. Ok? Vamos lá? Então vamos ler. Eu disse para você, né? Para mim, de Jó é um dos capítulos mais bonitos, porque é o momento que Jó começa a tomar consciência do amor de Deus e da sua misericórdia. Capítulo 19. Jó respondeu então nesses termos: até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com vossos discursos? Eis que já por 10 vezes me ultrajastes. Não vos envergonhais de me insultar? Mesmo que eu tivesse verdadeiramente pecado, minha culpa só diria respeito a mim mesmo. Se vos quiserdes levantar contra mim, convencendo-me de ignomínia, sabei que foi Deus que me afligiu e me cercou com sua rede. Se clamo violência, ninguém me responde. Levanto minha voz e não há quem me faça justiça. Ele fechou meu caminho para que eu não possa passar e espalhou trevas pelas minhas veredas. Despojou-me da minha glória e tirou-me a coroa da cabeça. Demoliu-me por inteiro e pereço. Ele desenraizou minha esperança como uma árvore. Acendeu a sua cólera contra mim, tratando-me como inimigo. Suas milícias se concentraram, construíram aterros para me assaltarem e acamparam em volta de minha tenda.
Meus irmãos foram para longe de mim, e meus amigos de mim se afastaram. Meus parentes e meus íntimos desapareceram. Os hóspedes de minha casa esqueceram-se de mim. Minhas servas olham-me como um estranho. Sou um desconhecido para elas. Chamo meu escravo e ele não responde, apesar de suplicá-lo com a minha própria boca. Minha mulher tem horror de meu hálito. Sou repugnante aos meus próprios filhos. Até as crianças caçoam de mim. Quando me levanto, troçam de mim. Meus íntimos me abominam, e até aqueles que eu amava, voltam-se contra mim. Meus ossos estão colados à minha pele e à minha carne, e fujo com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, ao menos vós, que sois meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e vos mostrais insaciáveis de minha carne? Quem dera minhas palavras pudessem ser escritas, quem dera fossem elas consignadas num livro, gravadas por estilete de ferro em chumbo, esculpidas para sempre numa rocha. Agora, eu sei que o meu Redentor está vivo e que aparecerá finalmente sobre a terra. Por detrás de minha pele, que envolverá isso, na minha própria carne, verei Deus. Eu mesmo o contemplarei. Meus olhos o verão, e não os olhos dos outros. Meus rins se consomem dentro de mim. Pois se dizes, por que o perseguimos? E como encontraremos nele uma razão para condená-lo? Temei o gume da espada, pois a cólera de Deus persegue os maus, e sabereis que há uma justiça. Muito bem, você viu que no finalzinho do capítulo, Jó então toma consciência de algo muito importante. Vamos entender aqui o esquema desse capítulo 19. Jó começa ainda falando diretamente aos seus interlocutores, diretamente falando aos seus amigos. E ele diz, olha, vocês já me ultrajaram e me insultaram 10 vezes. Por quê? Porque já falou Elifaz, já falou Bildade, já falou Sofar. Vem agora Bildade falar de novo, Elifaz já falou de novo, e ele fala, vocês já me ultrajaram, vocês já me humilharam durante 10 vezes. Vocês se levantam contra mim. E ele diz o seguinte, olha, vocês têm que saber que foi Deus que veio contra mim. Eu não fiz nada contra Deus. Deus que me afligiu, me cercou, né? E ele disse, Deus é que passou uma rede nos meus pés. Então, a ladainha de Jó sempre dizendo, foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo, foi Deus que fez isso, foi Deus, né? E ele diz diretamente para os amigos que tentam convencê-lo, até quando vocês vão afligir, até quando vocês vão me atormentar com esse discurso de vocês? Porque o discurso dos amigos de Jó é tentando convencer Jó de que o sofrimento não vem de Deus, mas Jó acha que Deus é que fez isso, Deus é que fez aquilo, Deus é que fez isso, ou seja, Jó é o pensamento humano, achando que tudo que acontece de errado com ele foi Deus que fez. Jó, ele retrata o pensamento nosso. Quando nós estamos sofrendo, nós falamos, é culpa de Deus, Deus me abandonou, Deus fez isso. E os amigos de Jó tentam convencê-lo que não. Jó, num segundo momento, começa a dizer, pior de tudo, depois de Deus ter feito tudo isso, eu estou praticamente exilado, porque meus parentes não gostam de mim, a minha mulher não gosta de mim, os meus empregados não me escutam, ninguém. Além de ter todas as doenças, ter perdido tudo que eu tenho, eu também perdi todo mundo que estava do meu lado. Mas, atenção, a partir do capítulo 25, Jó toma uma consciência e ele diz, eu sei que o meu Redentor está vivo. Algumas Bíblias vão estar escrito, eu sei que o meu vingador está vivo, né? Lembrando justamente o vingador, aquele que quando uma pessoa tinha sido, quando alguém da família tinha, lembra que eu expliquei para vocês, quando alguém matava alguém da família, né? Quando alguém matava alguém da família, um familiar se tornava um vingador de sangue. E esse vingador de sangue ia ao encontro da família oponente para matar alguém
que tinha de repente matado alguém da sua família. Era o chamado vingador de sangue. O vingador de sangue é aquele que vem em socorro da honra, da memória daquele que morreu. Então aqui muitas vezes a Bíblia usa esse termo vingador. O termo mais apropriado que os teólogos e os exegetas usam é o redentor. E Jó então se levanta em determinado momento e diz: eu sei que o meu redentor está vivo. E ele continua: ele então aparecerá finalmente sobre a terra. Jó começa a entrever que existe uma justiça, que existe um vingador, que existe um redentor. E espera aí, isso Jó já tinha dado mostras lá no capítulo 16, mas de uma forma muito velada. E agora Jó começa a falar: opa, eu sei que eu tenho um redentor, eu sei que eu tenho um vingador, eu sei que ele vai aparecer. E aí Jó continua dizendo algo muito interessante. A noção de ressurreição, ele diz assim, olha que interessante: por detrás de minha pele que envolverá isso, na minha própria carne, eu mesmo contemplarei, meus olhos verão e não os olhos dos outros. Ou seja, depois da minha pele, depois da minha carne ter se extinguido, eu vou contemplar o meu Deus. Ou seja, depois de não existir mais esse corpo, depois de não existir mais essa pele, eu vou contemplar. O que significa isso, meu filho? Isso significa ressurreição. Isso significa que depois que passa o corpo, passa a pele, passa tudo isso, os meus olhos verão Deus. Espera aí, Jó não termina só aí, não. Jó ainda continua dizendo: os meus olhos é que verão a Deus, não os olhos dos outros. E aí nós temos duas compreensões muito importantes: os meus olhos verão a Deus e não os olhos dos outros. Eu vou te explicar daqui um pouquinho. Fica aqui comigo, que agora eu vou explicar alguns versículos, e esse versículo aqui de forma mais detalhada. Vem então comigo para a gente entender. Primeiro aqui, nós estamos no 6º poema de Jó. O versículo 20 é onde a gente, depois de Jó proferir várias e várias palavras desesperançosas, às vezes até palavras duras contra os seus amigos, a partir do versículo 20, Jó começa já a se aproximar da misericórdia de Deus. Ele usa, só para você entender, aqui no versículo 20, vem aqui, o versículo 20, é uma coisa meio incerta, não dá muito para entender. Meus ossos estão colados à minha pele e à minha carne, e fujo com a pele dos meus dentes. Deixa eu falar uma coisa para você, isso dos estudiosos, os exegetas se debatem: e fujo com a pele dos meus dentes? Na verdade, é um provérbio usado naquela época, né, muito usado naquela época, e tem um sentido incerto para nós, não tem muito sentido. Eles deviam usar: olha, eu fujo com a pele dos meus dentes, para significar alguma... Às vezes os provérbios, gente, a gente não entende muito bem, né? Tirar o cavalinho, você pode tirar o cavalo da chuva. Isso é um provérbio, né? Para nós significa, ó, você pode desistir disso. Mas por que tirar o cavalo da chuva? Pode desistir? Por quê? Né? Então, ou então picar a mula, embora, né? São provérbios. Esse provérbio, eu fujo com a pele dos meus dentes, é um provérbio usado naquela época, mas não dá para entender por quê. Vamos lá. 21. Agora quero que você acompanhe comigo. Compadecei-vos de mim, ao menos vós que sois meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Atenção. Pois a mão de Deus me feriu. Na verdade, o texto em hebraico está escrito: pois a mão de Deus me tocou. Me tocou. Ser tocado pela mão de Deus é um eufemismo, né? É uma maneira de dizer que Deus castigou essa pessoa. Geralmente se usava essa expressão quando a pessoa tinha lepra. Na verdade, a gente já estudou sobre isso. Muitas vezes não era lepra, né? Não era lepra, era uma doença de pele, mas eles usavam: olha, a mão de Deus me tocou, como se Deus tivesse tocado você e colocado uma lepra ali, né? Então Jó usa essa expressão dizendo assim:
Deus me feriu, Deus me tocou, Deus me castigou. Mas espera aí, Jó está se aproximando de Deus. Espera aí. No versículo 25 acontece o grande momento. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Aqui na minha Bíblia está escrito vingador, né? Eu sei que o meu vingador está vivo e que aparecerá finalmente sobre a terra. Como eu disse, o termo vingador aqui é usado, né, para dizer aquele que liberta, aquele que redime, né? Então, é este Redentor. Agora Jó começa a perceber. Lá no capítulo 16, se você acompanhar comigo no capítulo 16, em um determinado momento, Jó tinha dado uma pista de que ele acreditava num Redentor vivo, mas não claramente. Agora Jó expõe de uma forma muito notória que ele confia em Deus e grita: eu sei que o meu Redentor está vivo. É um grito de esperança, é um grito de certeza, é um grito de quem realmente confia em Deus. Mesmo no sofrimento, Jó grita: eu sei que o meu Redentor está vivo. Agora você vai ver uma coisa interessante. 26. Por detrás de minha pele, que envolverá isso, na minha própria carne verei Deus. Ou seja, por detrás da minha pele significa, quando esta pele passar, quando esta carne passar, eu verei a Deus. Agora, Jó proclama uma intervenção de Deus. Ou seja, Jó profere essa certeza de que Deus está ali para vir em seu socorro. Ou seja, é muito interessante. Essa certeza se transforma-se em fé na ressurreição. Olha aqui, na ressurreição. Jó dá um passo na fé, mesmo tendo a carne destruída, mesmo esta pele não existindo mais, eu verei a Deus. Escuta aqui, Jó era aquela pessoa desanimada, triste, coisa. Jó dá um passo em direção à fé e diz o seguinte: quando esta pele passar, quando esse corpo passar, eu verei a Deus. Ou seja, esta ajuda que Deus vem, este Redentor que está vivo, virá até Jó. E ele, escuta, quando passar este sofrimento, quando passar esse corpo, quando passar essa pele, eu verei a Deus. O que Jó está querendo dizer? Que a nossa vida é uma vida eterna, que a nossa vida não acaba aqui, que a nossa vida continua. Isso aqui, ó, e continua comigo aqui. Veja que lindo isso. Versículo 27. Eu mesmo o contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos dos outros. E aqui eu tenho que parar e conversar uma coisa séria com você. Jó dá um passo em direção à fé, assume e proclama: o meu Redentor está vivo. Logo em seguida Jó diz: eu sei que quando essa minha carne passar, eu verei a Deus. Ou seja, quando esta carne passar, não é o fim, porque eu verei a Deus. E aí Jó proclama: os meus olhos verão a Deus, não os olhos dos outros. Duas coisas importantes. Primeiro, Jó proclama a ressurreição. Nós vamos continuar a viver. E os meus olhos verão a Deus. Isso significa que é esta vida que eu tenho aqui, esta vida que me faz ser eu, com a minha individualidade, com a minha personalidade, ela continuará para sempre. São os meus olhos. Aí eu tenho que chamar a atenção de vocês para a doutrina cristã. Por quê? Existe em algumas compreensões e algumas tradições religiosas que eu respeito, mas que não é a nossa tradição cristã. Existe nessas tradições a compreensão da reencarnação, como se a pessoa vivesse várias vidas,
tendo vivido várias personalidades, tendo vivido várias pessoas. Por exemplo, numa vida ela foi um personagem, noutra vida ele foi outro personagem, noutra vida ele foi outro personagem. Uma vez ele foi um soldado romano, outra vez ele foi um general espartano, outra vez ele foi uma dançarina de cabaré, outra vez ele foi... Ou seja, parece um monte de pessoas numa só. A Bíblia diz o contrário. Nós não temos um monte de pessoas vivendo em vidas. Jó diz, no livro de Jó diz, logo que esta carne passar, os meus olhos verão a Deus. Não os olhos dos outros. Não os olhos que foi de um soldado espartano, não os olhos que foi de um imperador romano, não os olhos que foi de uma dançarina de cabaré, não os olhos que foi de... Não. Os meus olhos. Aquilo que me faz ser eu. Portanto, na eternidade, eu não perco a minha individualidade. Eu não tenho várias personagens que eu vou vivendo. Porque isso dá a impressão, né, que de repente cada vida que eu tenho, se fôssemos acreditar na reencarnação, cada vida que a gente tivesse, eu assumiria um novo personagem, como se fosse num teatro ou numa novela. Não é assim que funcionam as coisas. A nossa individualidade, ela é sagrada. Deus me criou como ser único, irrepetível. E eu não tenho várias personalidades, várias vidas que me dão em cada vida uma personalidade. Jó diz, no livro de Jó, os meus olhos verão a Deus. Ou seja, eu mesmo, eu como pessoa, eu como ser humano, eu com as minhas dores, eu com os meus amores, eu com os meus problemas, eu com meus projetos. Eu mesmo verei a Deus, os meus olhos, e não olhos de outros personagens. Mas o mais bonito, se sou eu que verei a Deus, eu reconhecerei os meus amigos, os meus familiares, eu reconhecerei. Portanto, na eternidade, quando a ressurreição acontecer para a gente, quando este corpo passar e nós pudermos contemplar a Deus com os nossos olhos, nós, os meus olhos, não os olhos dos outros, contemplarão aqueles que um dia eu amei, que eu tive ao meu lado. Porque os meus olhos reconhecerão, porque sou eu mesmo. Eu não vou perder a minha memória, eu não vou perder a minha identidade, eu não vou perder a minha individualidade. Portanto, a Bíblia me afirma que quando tudo isso passar e eu contemplar a Deus, o meu Redentor, os meus olhos verão a Deus e verão aqueles que eu sempre amei. Et crutim Domini. Fugit partes adversa. Vite teleo detribiuda, radicis Davide. Aleluia.